Eu sou a Nirley e hoje nós vamos falar a respeito do segundo livro da Bíblia, que é o livro de Êxodo. E Êxodo, como o próprio nome já diz, significa saída, significa partida. Alguns estudiosos, inclusive, defendem que esse é um dos livros mais importantes do Antigo Testamento, porque é ele que traz assim a identidade do povo de Israel. Então eles acreditam que esse é um dos mais importantes para a gente conhecer realmente esse povo. Então o livro vai começar com toda a descendência de Jacó, e você já sabe que Jacó recebeu o nome de Israel, e por isso que a gente fala os filhos de Israel em vários momentos, por isso que você vai ver, falando o povo de Israel, exatamente por isso. Se você acompanhou o livro lá de Gênesis, você sabe que em certo momento Jacó recebeu o nome de Israel. Então veja bem, as gerações elas foram passando e novos reis, novos faraós foram se levantando no Egito. A descendência de Jacó, ou seja, os filhos de Israel estavam morando no Egito e foram vindo outras gerações. Então aquele faraó daquela época já não existia mais. Então nós não tínhamos mais um faraó que conhecia Jacó. Acontece que a partir daí, com novos faraós, o jugo sobre, ou seja, o trabalho colocado, imposto em cima dos filhos de Israel era muito grande. O faraó daquela época começou a perceber que os filhos de Israel estavam se multiplicando. E qual era o medo dele? O medo dele é que esse povo se multiplicando, se vindo uma guerra, esse povo não poderia de repente se aliar ao seu inimigo e vir guerrear contra eles. O que o faraó fez daí então? Ele chamou duas parteiras ali e determinou que elas matassem todos os filhos meninos. Quando elas fossem ajudar nos partos das hebreias, elas deveriam matar todos os meninos e se fosse menina, elas deixassem viver. Isso não saiu do jeito que o faraó queria, porque elas eram tementes a Deus. Então, quando elas foram chamadas de, peraí, por que os filhos de Israel continuam nascendo? E elas falavam que não, é porque, o que elas falaram naquele dia? Que não, que quando elas chegavam, as mulheres hebraicas eram tão fortes que elas já tinham dado à luz, então não tinha como ela ir lá e matar a criança. O faraó ficou muito irritado, é óbvio, e aí ele determinou algo além. Então já que as parteiras não estão conseguindo matar esses meninos, então que todos os meninos que forem nascidos a gente vai matar, a gente vai jogar no rio. Foi aí que a mãe de Moisés deu à luz. Até então ele não chamava Moisés, ela dá à luz a um menino e ela se compadece ali, o coração dela sente de amor por aquela criança, então ela esconde aquele menino durante 3 meses. Ela fica com medo, já não tinha mais como esconder aquele menino, ele estava crescendo. Como que você vai depois explicar para as pessoas, olha, apareceu uma criança aqui. Então ela resolve fazer uma barca e ela coloca ali essa criança e coloca na beirada do rio. É falado que ela coloca ali na margem do rio. A filha de Faraó vai se banhar e encontra aquele pacotinho de gente ali, ela se compadece, ciente de amor por aquela criança também. Ela fala, não, vou pegar essa criança para mim. Eis que ela faz uma coisa inusitada. Como ela não tinha leite para sustentar aquela criança, ela pede que seja chamada uma das mulheres hebraicas para poder amamentar a criança até ela crescer. E é aí que é chamado a mãe de Moisés. Pensa bem, a própria mãe alimentou aquele menino até ele desmamar, e aí quando ele parou de mamar, foi levado de volta para essa filha do faraó. É aí que essa filha coloca o nome dele de Moisés, e ela diz que o significado é porque das águas ela tinha tirado aquele menino. Eis que essa criança cresce, Moisés vai crescendo, não é narrada essa parte, mas aí vem já para uma outra parte, em que ele é mais adulto e ele vê ali os hebreus sendo castigados. Ele vendo que um egípcio estava ali batendo num hebreu, ele acaba intrometendo e acaba matando esse egípcio. No outro dia, quando ele sai de novo e vê outro egípcio brigando e castigando os hebreus,
ele vem questionar por que você está fazendo isso com ele. Ele, né, menciona o fato de que ele já tinha matado um egípcio. Ele, com muito medo de ser morto pelo faraó, ele acaba fugindo. E quando ele foge, ele vai para Midian e lá ele vai pastorear ovelhas. Ele se casa com Zípora e eles têm um filho, o primeiro filho se chama Gerson. Então, olha só, Moisés pastoreava as ovelhas do sogro, né? Um dia Moisés vê uma sarça ardente, uma sarça ali pegando fogo, mas ela não se consumia. Quando ele se aproxima dessa sarça, Deus fala com ele. Então Deus o chama para tirar o povo do Egito. E Moisés diz, olha, eu não sei se as pessoas vão me ouvir, eu não tenho essa preparação e tal. Ele tenta meio que se esquivar, mas acaba que Deus diz para ele, olha, não, então vamos fazer o seguinte, eu vou colocar Arão para ir junto com você. Arão era irmão de Moisés. Arão vai junto com você e ele vai falar ao povo. Daí que ele questiona mais uma vez, né, e o que eu vou falar para esse povo, como que eu vou falar o seu nome para eles, né, como que eu vou falar quem que me mandou vir aqui tirar esse povo do Egito que estava sofrendo muito. E aí que no capítulo 3, versículo 14 diz o seguinte, Deus diz, eu sou o que sou, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. E no verso 15 ele diz mais, né, este é o meu nome eternamente. Daí que se você já leu algum livro de lei da atração, você vai ver, né, vários mantras ali, de repente, do eu sou o que sou, né, vai ver vários termos aí, todos eles, né, são tirados da Bíblia. Então, ok, Arão vai junto com Moisés ao Egito e é dito que é lógico que o faraó não ia deixar o povo sair, né, os filhos de Israel sair assim tão fácil. Eis que quando chega lá, Arão e Moisés falam com o faraó e é claro que ele não deixa esse povo sair. E é aí que nós temos, né, depois no capítulo 7, nós temos novamente Moisés falando com o faraó, e daí é narrado as pragas do Egito, ou seja, as 10 pragas do Egito vêm ali em seguida. E quais são essas 10 pragas? Olha só, em ordem de acontecimento, a primeira praga é as águas se transformando em sangue, ou seja, quais as implicações disso? Pensa, ninguém conseguia beber, tomar banho, né? A água cheirava mal. Segunda praga é a infestação de rãs, e dito, né, até mesmo que elas faziam subir nas camas, nas mesas de comida, que seria impossível fazer qualquer coisa com aquele tanto de rã. Terceira praga é a infestação de piolhos. Dependendo da sua versão, você pode até mesmo ver a versão que fala a infestação de mosquitos. Por que eu acho a minha versão da Bíblia diz a respeito de infestação de piolhos mesmo? Eu acho que não é de mosquito, porque a quarta praga é a infestação de moscas. Então não teria porquê, né, vir essa infestação de mosquitos depois de moscas. Quinta praga é peste nos animais, os animais iam sofrer ali. Sexta praga é feridas e úlceras. Sétima praga é chuva de pedras. Oitava praga é infestação de gafanhotos. Nona praga, escuridão, ou seja, as trevas. E a última praga, que é quando finalmente o faraó decide, né, deixar o povo ir, que é a morte dos primogênitos. Então, no capítulo 12, nós vamos ter a Páscoa, sendo narrada a Páscoa. O que Deus determina aos povos, aos filhos de Israel? Eles deveriam pegar um cordeiro ou um carneiro sem mácula, sem mancha, e eles deveriam sacrificar esse carneiro. Depois de passar esse sangue na porta, eles iriam assar esse cordeiro, comeriam, né, todos se alimentar juntamente com pães ácimos, ou seja, pães sem fermento, e também com ervas amargas, para lembrar, né, do amargor do Egito. Daí, quando o anjo da morte passasse ali para levar esses primogênitos, iriam poupar os filhos de Israel. E é dito que esse povo saiu de Israel e eles caminhavam durante o dia e durante a noite.
Durante o dia eles eram encobertos por uma nuvem e durante a noite uma coluna de fogo ia clareando, então eles caminhavam dia e noite. Quando eles chegam próximo ao Mar Vermelho, eis que o faraó vinha atrás desse povo. E é tão interessante a gente ver o quanto o povo ali esquecia muito rápido. O povo começa a murmurar, né? Tipo, você nos tirou, né, do Egito pra gente morrer aqui, Moisés. Quando Moisés vai até Deus e pede, né, alguma providência, Deus diz a ele no capítulo 14, versículo 15: por que chamas a mim? Né? Diz aos filhos de Israel que marchem. E é quando o mar se abre, eles marcham ali por todo o trajeto desse Mar Vermelho, eles atravessam. Quando Moisés, ao final, ele estende a mão, o mar se fecha e acaba levando todo esse povo, todo esse faraó, e os egípcios são engolidos ali pelas águas do Mar Vermelho. Aí você acha que, nossa, depois de todo esse, né, de todo esse milagre ali do mar se abrindo, imagina, o mar se abriu, gente. Eles chegam até Mara. Mara é narrado que é um lugar de águas amargas e não poderia beber. O que o povo faz novamente? Murmura, né? Agora a gente vai morrer de sede, a gente saiu do Egito para morrer de sede ali. E é quando Deus diz a Moisés que pegasse um galho de uma árvore, lançasse na água, e a água se tornou doce e as pessoas puderam se alimentar. Mais murmuração? Sim, temos mais murmuração. O povo reclama. Eis que Deus manda o maná de manhã para todo o povo. E é dito que eles recolhessem somente o que eles iam se alimentar. Todos os dias Deus ia fazer chover o maná do céu durante o período da manhã. E à tarde, né, à noite, iam ter cordizes. E então eles teriam pães de manhã, carne à noite, e eles seriam alimentados todos os dias, mas é dito que eles não poderiam guardar esses pães porque eles iam acabar apodrecendo, embolorando. Óbvio que alguns têm, né, que guardar e percebem que sim, esses pães emboloram, eles criam bicho. O único dia que eles poderiam pegar em dobro é antes do sábado, porque no sábado o mandamento de Deus para que o povo ele descanse, porque é o dia que Deus descansou de toda a sua criação, então eles deveriam guardar o sábado. É o único dia, né, um dia antes eles podem guardar dobrado a sua porção, podem pegar dobrado, na verdade, a sua porção, para que possam se alimentar. E aí no sábado esses pães não ficavam cheirando mal, né, nada acontecia, mas era somente nesse dia. Vem uma passagem aqui que eu quero inclusive ler com vocês, que eu gosto muito, que diz lá em capítulo 15, versículo 26, que diz assim: e disse: se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante de seus olhos, inclinarem os teus ouvidos aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Deus fazia, né, então, chover pães de manhã, cordizes à tarde, nós tínhamos que eles guardavam aí o sábado. Uma outra passagem interessante que nós temos durante essa travessia no deserto é quando eles se encontram com os amalequitas. E quando eles se encontram, que eles entram ali numa guerra, Moisés ele sobe um monte e quando ele levanta, quando ele estende as mãos para o povo de Israel, os filhos de Israel prevalecem. Mas quando as mãos dele pesavam e ele abaixava, quem prevalecia eram os amalequitas ali. Então o que Arão e Ur fizeram? Colocaram uma pedra ali embaixo e sustentaram as mãos de Moisés para que o povo de Israel eles prevalecessem. Depois nós temos uma passagem muito interessante, que é quando Deus dá a Moisés os 10 mandamentos. E aí é dito o seguinte, né, aqui: não terás outro Deus diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não te encurvarás a elas nem as servirás, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia do sábado para santificar.
6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas no 7º dia, sábado do Senhor, né, você vai descansar. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Então são dados esses 10 mandamentos. Daí nos capítulos 22, 23 e 24 nós temos as leis civis sendo passadas ali para o povo de Israel. Em seguida nós vamos ter Deus dando as instruções de como fazer a arca, e aí vem coisas muito detalhadas que talvez pode não ser interessante para vocês, mas que é bem legal de ler assim, ó, mas talvez algumas pessoas se cansem porque é dito. Por exemplo, como que vai ser a cortina, como que vai ser o altar. Então, todos esses detalhes vão ser narrados passo a passo de como eles deveriam fazer. Daí, olha só, Moisés subiu ao monte para falar com Deus e receber esses 10 mandamentos, as leis, essas instruções para a construção do tabernáculo. E o povo começa a murmurar porque Moisés está demorando descer dali. E eles convencem Arão, o irmão de Moisés, a fazer um bezerro de ouro. Então eles iriam fazer esse bezerro para que eles pudessem adorar. Quando a gente vai olhar, existia um deus lá no Egito que era na forma de um bezerro. Então eles estavam ali fazendo novamente todas as coisas que eles faziam no Egito. Quando Moisés desce do monte, ele fica muito irado e com razão, né? E Deus também se ira muito com aquele povo, mas acaba que Moisés intercede pelo povo e pede para Deus ter misericórdia daquelas pessoas. Eles acabam jogando, né, lançando o bezerro de ouro no fogo e destruindo. Mas, gente, vocês têm noção do quão cansativo é esse povo? Porque o que eu fico imaginando é, tipo, as pessoas viam todos os milagres e mesmo assim elas duvidavam, mesmo assim elas murmuravam, vendo, né, com os próprios olhos, passando por tudo aquilo, e vira e mexe o povo murmurava. Que é isso, gente? Daí que no último capítulo, no capítulo 40, Deus manda Moisés erguer o tabernáculo, e aí eu vou ler um breve resumo de tudo aquilo que nós passamos hoje aqui. Então olha só, resumo desse livro aí de Êxodo. Israel se multiplica, Moisés nasce, é chamado por Deus para libertar o povo. Moisés se opõe a Faraó, vem as 10 pragas, nós temos a Páscoa, o povo é liberto, atravessa o Mar Vermelho, passa pelo deserto. Aí vem a lei do tabernáculo, nós temos onde a lei é revelada, Israel quebra essa aliança quando faz o bezerro de ouro, Moisés acaba intercedendo por Israel, e nós temos, por último, a construção do tabernáculo. O próximo livro vai ser Levítico, e Levítico tem 27 capítulos. Para essa leitura eu utilizei a minha Bíblia, que vocês já conhecem, essa Bíblia aqui. O único diferencial é que ela é letra jumbo, e quando a gente chegar no Novo Testamento, as palavras de Jesus, né, ou as falas de Jesus vão estar em vermelho. Tirando isso, ela não tem nada demais, a letra dela é bem grandona mesmo, o que eu adoro, mas ela não tem nenhuma explicação, ela não tem notas, nada disso. Então é uma Bíblia para quem não precisa de muita explicação assim, muitas notas para explicar nada ali. Se você tiver, eu vou deixar algumas opções de Bíblias aqui nos comentários, se você tiver interesse. Tem até uma Bíblia que eu vi esses dias, eu pus lá nos stories, que é uma Bíblia 365 dias. Então você lê um pedacinho do Velho Testamento, do Novo Testamento e dos Salmos também, Provérbios. Outro livro que eu tô lendo e que está sendo maravilhoso para o entendimento da Bíblia é esse Manual Bíblico, Aventurando-se pela Bíblia. Gente, excelente esse livro, de verdade. Vou mostrar aqui para vocês o que... olha só, ele tem aí imagens do Mar Vermelho, então, como que era, né? Do Egito, eles indo para a Península do Sinai, onde eles tinham que passar.
Aqui vem muita coisa explicando a respeito. Vem um breve resumo aqui, né, de tudo que é passado em Êxodo. E é bem curtinho mesmo. Temos aqui também a linha do tempo aqui em cima. Ao final vem alguns questionamentos. Então, vem o objetivo do capítulo aqui, que é muito interessante também. É bem curtinho, para você ver. A parte de Êxodo são só essas folhinhas aqui. Daí eu marquei aqui, vamos para Levítico. Também é bem pequenininho assim, ó, aqui. São só essas folhinhas, depois vem números. Então, apesar de ser pouco, vem trazer de todos os livros ensinamentos e você pode ir acompanhando. Conforme você lê o livro aqui na Bíblia, você acaba lendo aqui, que pode ser antes ou depois, tanto faz. Você lê aqui nesse outro livro também. Eu vou deixar todos aqui na descrição. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixem os comentários de vocês, dúvidas, indicações que vocês quiserem compartilhar aqui comigo. Um beijo e até o próximo vídeo.